Então, pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu vou gravar um vídeo aqui rapidinho. Tô querendo testar um modelo com vocês falando sobre coisas do direito, inclusive sobre o curso de direito. E aí, como às vezes eu vejo algumas pessoas com muita dúvida com relação a como é que é o curso, como é que inicia, né? O que é que a gente estuda. Resolvi trazer um vídeo rapidinho aqui, explicando, né, o que é essa profissão jurídica, o que é essa profissão do direito. Bom, para quem não sabe, né, ou tá estudante ainda, tem interesse em ser bacharel em direito, seja lá para as quais carreiras, né, quiser atuar, o curso de direito ele possibilita que a pessoa possa ser advogado, né, particular, né, trabalhar em causas advogando para alguém, para um escritório, para empresas. Ele possibilita que a gente possa ser advogado público, seja em defensorias, né? Possibilita que a gente, em órgãos da Advocacia Geral da União, possibilita que a gente possa ser também promotor, né? do Ministério Público, né? Para atuar naquelas lides em geral que o Ministério Público trata, quem tem interesse naquela parte de júri, de ser advogado penalista de júri, naquela parte de acusador, tem que seguir carreira de MP, a gente usa a siglazinha, Ministério Público. Tem a questão do juiz, e aí de juiz você pode vir a ser desembargador, né, também, ministro do STF, né, mas aí quando é muito reconhecido na carreira. E o bacharel em Direito pode também ser professor, se ele tiver interesse, né, ele vai ter que fazer mestrado, né, para poder lecionar. Algumas instituições, principalmente instituições de ensino público, já estão exigindo nos editais a pessoa pelo menos também com doutorado, né? No mínimo com mestrado, também com doutorado. Bom, para uma pessoa que tem interesse em fazer o curso de Direito, né, é importante ela saber que o curso de Direito está direcionado na área de ensino de humanas, né, na área humanística, certo? E aí cada instituição de cada cidade vai ter uma subdivisão nas instituições públicas, e tem as privadas também vão ter uma instituição em especial com uma determinação de sub-área, alguma coisa do tipo. A minha, né, o curso de Direito era alocado na área de Humanas, em conjunto com outros cursos da área de Humanas, como, sei lá, História, Psicologia, para a gente é a área de Humanas na universidade a qual eu fui, né, a qual eu me formei. O curso de Direito, né, a pessoa vai fazer hoje, atualmente, né, a maioria das universidades o ingresso é pelo Enem, a pessoa vai fazer a prova do Enem, e aí alcançando, né, aquela média, né, da instituição, né, vai alcançar uma determinada média de acordo com as notas em geral, né, dos interessados naquele curso, daquela disciplina, e vai ingressar no curso de Direito. No primeiro momento do curso de Direito, a gente não estuda lei. A gente estuda as matérias que são, pelo menos grande maioria, tá, das grades. Pode haver alteração, sim. Pode ser que a sua instituição de ensino trabalhe com a grade curricular de outra forma. A grade curricular é variável de acordo com o corpo docente que monta aquela grade. Mas, em geral, a gente aprende as matérias propedêuticas primeiro, tá? Que são matérias humanísticas, matérias como introdução à economia, introdução à sociologia, introdução à filosofia, que são matérias que dão uma base para aquele estudante, uma base humanística para ele entender como funciona o desenvolvimento, porque direito, gente, é sociedade. Não existe direito sem sociedade de forma alguma. Então, para entender como funcionam as leis e qual foi o processo das leis, a gente tem que compreender que essas leis foram frutos de um comportamento de uma sociedade. Então, algumas dúvidas, algumas insatisfações nossas, algumas comparações nossas a termo de senso comum, de o que acontece, não acontece isso em tal país, porque não faz aqui, geralmente em razão da história daquele país, da história política, da história social, daquela situação, daquele país, onde se dá aquela legislação específica. A gente vai ter as legislações de acordo com as sociedades. Então, se eu tenho um determinado sistema político, um histórico do sistema político que desfavorece determinado procedimento de lei, consequentemente, é muito complicado que nesse país se aprove determinado procedimento de lei. E é assim que vai funcionando.
a gente segue muito o comportamento da sociedade daquele país, tá? Do processo histórico. História e direito são muito, passam muito juntos, né? Então, é importante que a pessoa tenha um bom entendimento dessas disciplinas. Quando quem não desenvolve um bom entendimento dessas disciplinas sempre vai ficar se sentindo um pouco perdido a respeito de como é que é o andamento do direito, porque elas são essenciais para a formação do profissional do direito, seja lá qual for a carreira que ele for seguir. Passado essas matérias de direito, a gente começa com as disciplinas. Essas matérias em geral ocupam o primeiro, segundo semestre, mais ou menos por aí. O segundo semestre ele já começa em geral a introduzir, né, pela maioria das grades, a introduzir algumas disciplinas como introdução à lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá? Que uma parte do Código Civil que está alocada no Código Civil, que não é exclusiva ao Código Civil, que é uma norma de regime que serve de uma baliza para a gente. Então, a gente começa a aprender um pouquinho do que a gente diz que é direito civil, iniciozinho de direito civil. Começa, às vezes, alguma instituição pega teoria geral do processo para você entender o que é um sistema de processo, porque a gente tem a lei e a gente tem o sistema processual. Algumas já colocam algumas matérias de constitucional, porque todo o direito da gente ele é com base na Constituição, então você vai ter que estudar todo o processo de histórico das constituições que o Brasil teve, né? Quantas constituições nós tivemos, qual o modelo delas, em que circunstância histórica elas se deram, por que a Constituição brasileira atual ela preza muito os direitos sociais, né? Por que a Constituição atual preza muito, né, a questão de desenvolvimento de diversos pontos. Então, o direito vai ter muito isso. Então, em geral, são essas disciplinas que vão ali no iniciozinho. A gente só vai começar a ter um contato efetivo com aquela coisa de ir em fórum, em tribunal, bem para o final do curso. Porque enquanto isso é muito na base da teoria, né? A gente chega quase na metade do curso, dependendo da grade, novamente, né? Reiterando, algumas instituições mudam um pouco isso, vai depender muito de como é que foi a montagem do seu curso. Mas, em geral, elas têm muito esse foco de começar um pouquinho, né, nesse viés de passar pela propedêutica, depois vão para as introdutórias, passam para o constitucional, direito civil, e aí a gente vai toda a cadeira de civil, que é bem ampla em geral. Isso também depende de cada instituição, algumas instituições desenvolvem mais outras disciplinas, mas em geral civil tem um corpo de disciplina maior, então vai ser sempre uma grade maior. A gente vai estudar o direito administrativo, a gente vai estudar o direito penal, algumas faculdades têm uma subdivisão maior nas disciplinas da área penal. Então, para você escolher também instituição, o interessante era que você observasse isso. Você, por mais que não conheça de direito, se você já tem uma pretensão de ser da área penal, o interessante era escolher uma disciplina que tivesse maior foco no desenvolvimento da cadeira penal, né? Existe, apesar de, em geral, os profissionais dizerem que não tem isso, tem. Algumas instituições acabam tendo mais disciplinas, então elas trabalham melhor porque tem mais tempo para desenvolver determinado tema, não é tão corrido. Quando a pessoa se forma, se ela não for só estudar para concurso e algum concurso que exija prática jurídica, se ela for ser concursado genérico, sem ser um concursado da área do direito, ele não precisa fazer OAB na prática. Na prática ele não vai precisar porque ele não vai precisar da carteira. Mas, em geral, quem faz os 5 ou 6 anos de faculdade, porque também tem essa variação, a pessoa, em geral, se vai fazer concurso, faz logo um concurso, né, da área jurídica. Aí você vai ter que ter 3 anos de prática jurídica, é o determinado por lei. E aí, esses 3 anos de prática jurídica, você pode incluir, geralmente, uma pós-graduação, alguns editais já estão permitindo. Tem que incluir a parte prática, aí você pode ser autônomo, pode ser trabalhando para um escritório de terceiro, né? Então existe tudo isso. O curso basicamente é um pouco disso. Eu quis trazer de forma bem resumida para não ampliar muito o vídeo, mas eu posso ir desmembrando à medida que forem enrolando perguntas, questionamentos, né? Deixem nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, algum interesse em saber de alguma outra coisa. E aí é isso. Brigadão.
Tchau, tchau.